Ô, vai bem, deixa eu dizer, ô, Lucas, Ah, você sabe que modéstia aqui é nosso forte. sim, sempre foi. Sempre foi. Tá ironizando, é? Não. Moleque atrevido. Acertamos todas. Sim. Ué, você não falou que o Bolsonaro ia ser preso? Não, eu não falei que ele ia ser preso. Eu falei que eu acho que há motivos para ser preso. Com absoluta clareza, está tudo escrito. Meu primeiro texto a respeito foi do dia 18, de madrugada, antes das medidas cautelares. E eu fiz uma outra afirmação que eu vou recuperar aqui sobre esse papo furado de censura. Eu não posso fazer nada se as pessoas não sabem mais ler, alguns não sabem, sei lá, não passaria numa prova do Enem de leitura de texto, né? E a nossa vocação é explicar. Explicar. Nós gostamos de explicar. É entender que você quer, é ir para o texto que você quer. Com a devida vênia, ninguém no rádio brasileiro, nem na TV, é tão ouvido por advogados, juristas, como esta pessoa miserável aqui. Nada disso cai do céu, né? Precisa estudar. Moraes, Bolsonaro burlou, sim, restrição, mas não será preso. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes decidiu não decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, embora tenha reconhecido que ele desrespeitou uma das medidas cautelares à utilização ainda que indireta das redes sociais, mas fez uma advertência. Se houver novo descumprimento, a conversão da cautelar em prisão preventiva será imediata, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, conforme venho decidindo reiteradas vezes. Tenho aqui um trecho do que escreveu Moraes. Quer que eu leia? Pode ler, vamos lá. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Messias Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva. Então vamos lá. Atenção. No dia 18 de madrugada, antes das medidas cautelares, está documentado, de madrugada eu escrevi um longo texto no UOL, porque eu escrevo textos longos. Eu sou do tempo que texto era para ler. E expliquei por que Jair Bolsonaro dava todas as razões para ter a prisão preventiva decretada, como sabe qualquer operador do direito. Qualquer um. Os únicos que têm direito de dizer que não é assim são os defensores dele, porque obviamente não vou dizer, né? Só faltava, não é mesmo, Lucas? Né, Vai Beni? Não, merece preventiva mesmo. Aí o Bolsonaro teria que demitir, destituir os advogados. Né? Por que mesmo? Porque existe um senhor chamado Eduardo Bolsonaro que pratica coação no curso do processo lá nos Estados Unidos, obstrução de investigação de associação criminosa lá nos Estados Unidos, que é investigado por tentativa de abolição do Estado de Direito, que se associou a um governo estrangeiro para punir magistrados aqui e para cavar punições ao Brasil na área econômica. Certo? Certo. Quem é que o financia? Jair Bolsonaro. Ele confessou isso no dia 14 de maio. Se ele confessa isso numa entrevista ao UOL, problema dele.
Depois, se não me engano, no dia 5 de julho, deu uma outra entrevista e disse sim, eu de fato dei 2 milhões para ele, 350 mil dólares, tenho neto, não sei o que e tal. Isso tudo está documentado. E nas redes sociais, usando as redes para atacar o judiciário brasileiro. Isso não isso não é ilação. Isso é fato, foi dia 5 de julho mesmo, me confirma aqui o PH. Junho. Isso não é uma ilação. Isso é um fato. E se tudo que Eduardo faz confessadamente, daqui a pouco nós vamos pegar outra confissão, confessadamente é para interferir no destino da ação penal contra Jair Bolsonaro, isso o Bolsonaro financia. Ele está dando todas as razões previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal para ter a preventiva decretada. Todas menos uma, à época, aquele dia, descumprir medida cautelar, que é a quinta razão. As outras 4 todas ele está dando. Inclusive, como exige o artigo, com crimes contemporâneos e novos, que estão associados àqueles pelos quais ele virou réu. Não há operador do direito nesta terra com o mínimo de vergonha na cara e de decência que não reconheça aí as razões para a prisão preventiva. Os únicos, insisto, que podem falar não é assim, são os defensores. São os defensores. Porque mesmo aqueles que têm afinidade ideológica com Bolsonaro, tendo vergonha na cara, não é que tem de concordar comigo, tem que concordar com a lei. Não há inovação, não há nada. Não, é mentira esta besteira de gente que não estuda, de gente que não sabe, de gente de maus bofes, que quer causar, que quer buscar alinhamentos ideológicos aqui e ali, fazendo apostas no futuro, sei lá o quê. Ah, não, agora por causa do Eduardo vai decretar vai medida cautelar para o outro, mas ele está financiando. Quer trocar as personagens? Vão trocar as personagens? Digamos que o André do Rap, que foi solto pelo Marco Aurélio, esse boque roto, tivesse por aí, Vólio Bene. Sim. Marco Aurélio soltou, né? E ele não tivesse fugido. Aí o André do Rap arruma alguém para ficar falando mal do judiciário para ameaçar juiz. Prende-se o André do Rap ou não, ministro Marco Aurélio? Então havia razão para a prisão preventiva. O Alexandre decidiu as medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O artigo 282 diz que se podem escolher as medidas cautelares do 319, em vez da prisão, que são chamadas medidas alternativas à prisão. Eu posso escolher, alternativa, eu posso escolher entre 2 ou mais coisas. Onde está o erro? Onde está o erro? Cadê o erro? Alexandre foi suave. Só medidas cautelares. Vêm as medidas cautelares, entre elas, limitação de uso das redes sociais. O que deu ensejo a uma outra mentira, que já na segunda eu disse aqui que era mentira. Ah, você não disse? Disse, eu tenho o vídeo provando que eu disse. Eu sei o que eu digo. Não. Usada por ele ou por terceiros. Vai o senhor Bolsonaro na Câmara, vai lá, agora é resistência ao Supremo, impeachment de ministro,
limitação de decisões monocráticas, não sei o que, tá, vamos lá, pauta. E aí pega e fica exibindo a tornozeleira como se fosse um troféu, né? E declara que ele só se subordina a Deus. E aí seu filho começa a usar as redes sociais com aquilo que foi produzido pelo pai, desrespeitando a medida cautelar. Ora, se segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal já tinha dado as quatro das 5 razões para a prisão preventiva, a quinta era justamente desrespeitar a medida cautelar. E desrespeitou. E é isso que o Alexandre está dizendo. Desrespeitou, desrespeitou. Mas, diz Alexandre, foi uma vez, tá? Mas deixou claro, se acontecer de novo, aí a prisão preventiva será imediata. Reinaldo, se ele quisesse decretar preventivo, ele teria decretado? Teria. Mas desde antes já. No dia 18 eu não defendi. Vocês sabem disso. Está escrito lá. Eu disse a razão, mas tá lá. Agora, dessa vez, eu defendi. Ah, então o Alexandre é um bobão porque não decretou? Não. Os juízes, a argumentação dele é uma argumentação razoável. Eu, no lugar, teria. Mas eu não estou no lugar. Argumentação razoável. Mas deve ter considerado que o julgamento está na reta final, enfim. Agora, isso não dará ao Jair Bolsonaro licença para fazer o que bem entende. Aí é com ele. Entende? E aí, estão enchendo o saco, porque o Alexandre tem uma frase que está com... Ele usou, tá lá um mais em vez de um mas, né? A justiça é cega, mas... Como é que é? Saiu, eu tinha colocado aqui e acabei cortando. Cadê? A justiça é cega, mas não é o quê, molecada? Mas não é tola. A justiça é cega, mas não é tola. E saiu aí um mais em vez de mas. Ah, olha o erro. Como se o Alexandre não soubesse a diferença entre uma coisa e outra, evidentemente foi um erro de digitação. Acho que ele sabe a diferença entre mas e mais. Né? Aliás, todos aqueles que apostaram até hoje na tolice do Alexandre se deram mal. Se quiserem, façam isso. Eu diria... tá aqui, eu mesmo coloquei. Eu diria que não é uma boa ideia. Mas fiquem à vontade.